Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e esse é para você que vai fazer o Enem, vai fazer vestibulares, quaisquer que sejam, ou provas de concurso, ou qualquer outra prova que seja muito longa e que exija muita responsabilidade, sabe? Aquelas provas que vão definir se você vai passar num concurso ou vai entrar no curso do teu sonho. Existe uma técnica de preparação e essa técnica inclui o antes da prova, o durante a prova e, acreditem, até mesmo o depois da prova. Então eu estou até com o meu chimarrão bem amargo aqui, é um bate-papo. Aqui está a lista, é interessante você anotar elas para fazer esse checklist antes da prova. Então quando eu falo antes da prova, como é um planejamento muito próximo dela, a gente estipula alguns dias, aproximadamente uma semana. É óbvio que eu vou dar uma dica para como estudar biologia para o Enem. Poxa, aí tu tem que estudar um ano inteiro ou muito mais. Nesse caso não, você já estudou todas as matérias, já está naquela pressão, já passou, sabe, por toda essa trajetória de estudos. O que você faz quando a prova se aproxima? Então vamos lá. Ó. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo tomando um chimarrão bem amargo, né? Então hoje é um momento porque eu quero fazer um troço bem tranquilo. Aqui não tem conteúdo, aqui é técnica mesmo. E essa técnica, vou explicar para vocês como é que eu tirei todas essas listas. Claro, você fala, o que tu vai falar sobre descanso? Calma que eu já vou falar. Transporte, já vou falar. Mas isso é experiência própria que eu mesmo já fiz mais de um vestibular, já fiz Enem, já fiz concurso, já fiz muita prova. E também por ser professor de pré-vestibular, de cursinho, plataforma e tudo mais, conversar com muitos estudantes, a gente vai pegando o que funciona com cada um deles. É óbvio, isso aqui é a minha experiência, você pode chegar e falar, professor, discordo disso nesse ponto. Tudo bem, coloca nos comentários, é interessante, porque a gente vai construindo juntos, mas não seja aquele cara que vai chegar 5 minutos depois do portão estar fechado, né? Então essas são essas dicas que eu vou falar para vocês. Então primeiro, antes da prova, nesses dias que antecedem, por exemplo, o Enem, que é uma prova extremamente cansativa, o Enem, gente, é muito mais do que uma prova de conhecimentos. Além do conhecimento, vai testar como está o seu emocional, como está a sua resistência. Então te liga só, você tem que saber direitinho o local da prova. Não deixa para consultar, tem gente que faz isso. A prova no mesmo dia, de manhã liga lá, vê, quando vê cai a internet, dá problema, quando vê a prova é muito longe. Não, então a primeira coisa é saber o local da prova. Tá, sei, conheço, perto da minha casa ou nem tão perto, mas sei chegar lá é fácil, ok. Depois você tem que saber o horário de abertura e fechamento do portão. Como eu estou falando aqui, claro, professor, está dando um exemplo sempre do Enem, certo, mas serve para vestibulares, para concurso. Então, existe um horário que o portão abre e um horário que o portão fecha. Nessa janela é o tempo que você tem para entrar. Então pensa só, se o portão abre 12h30, certo? Você tem que estar um pouquinho antes lá. Sempre tem que ter essa folga. Porque tem gente que não, mas o portão fecha só 1 hora, eu posso chegar até 5:45. Tá, e o imprevisto do transporte? E se acontecer qualquer coisa? Não, esteja bem antes, certo? Então você tem que saber o horário de abertura e obviamente o de fechamento para... já deu um problema, tu não conseguiu chegar para a abertura, aí tu ainda tem aquela folguinha, tu sabe, do fechamento. Então fique muito ligado nisso. Outra coisa muito importante é o transporte. Bom, tu sabe o local, tu sabe o horário que tu tem que chegar. Eu aconselho chegar bem antes da abertura, é melhor errar para mais. Tu não vai chegar, o portão abre 12h30, vou chegar lá 10 da manhã. Não, também não seja o tarado do chegar cedo lá. Você pode chegar uma meia horinha antes, uns 15 minutos antes, desde que você tenha certeza desse trajeto. E aí que vem a grande questão, o transporte. Como você vai para fazer sua prova? Qualquer uma delas, como é que você vai? Professor, eu vou de ônibus, ok. Só que você tem que saber que no dia da prova, o movimento, embora seja, por exemplo, num domingo, o movimento estará atípico. Porque terão muitos estudantes indo para aquele mesmo local, naquele mesmo horário. Então isso pode prejudicar. Por isso que então se tem um ônibus que sai daqui e me deixa lá 12h30, no horário da abertura do portão, poxa, pega um ônibus antes. Ou vou de carro, beleza. Quanto tempo leva para chegar de carro? Ou vou a pé, vou de bicicleta. Faz esse panorama, faz esse cálculo e sempre põe uma folga a mais, porque no dia pode ter tido um acidente na estrada, aí tu vai ter que mudar, pode ter acontecido furar um pneu, então você tem que ter essa folga, muita atenção. Pessoa, mas que desespero é esse? Gente, Enem, vestibular, concurso, tu perdeu a prova, vou entrar com atestado. Não, perdeu a prova, perdeu, certo? Então tu não pode perder, essa é a questão.
Documentos. Ah, tem que levar o documento com foto bonitinho, deixa separadinho. Já deixa agora, já vai, falta 3 dias, mas vê, confere se tu não perdeu ele. Vê se está direitinho na tua carteira, se está num lugar seguro. Confere isso também. Água e lanche. Você tem que levar uma aguinha para a prova. Ah, pô, professor, ainda mais eu que moro aqui numa cidade de muito calor. Pô, leva 2 garrafinhas, então água é importante. Claro, tu não vai levar um galão, ficar bebendo um monte de água para ir toda hora ao banheiro, né? Mas então leva uma aguinha e lanche. Levar lanche não é levar banquete. Ah, pô, às vezes tu vai fazer essa prova, por exemplo. Tu vai chegar lá, vai ter um maníaco dos lanches. Um cara que leva um sacolão, tira um bauru, aí tira uma coca 2 litros, tira um sei lá o que, e vai tirando, vai tirando. E, pô, vai lá pra comer batata frita, tira uma feijoada, né, numa marmita. Não faça isso. A prova não é para comer. Você vai almoçar antes, um almoço leve, já vou falar sobre isso. E na hora da prova, você vai levar um lanchinho, uma barrinha de cereal, um chocolatezinho, até um sanduíchezinho tu pode levar assim, mais pequenininho, coisa que tu não vai te encher, porque lembre-se, se tu comer demais, sono pós-prandial, vai te dar aquele cansaço, tipo, depois que a gente almoça dá um cansaço, né? Então não faça, não tenha este cansaço no dia da prova. Então separe isso aí. Tenha bastante descanso nessa semana, pessoal, porque olha só, uma semana antes de uma prova grande, como é o Enem, você tem que dormir bem todas as noites, dormir bastante, não fica de virada vendo série. Por quê? Se no dia, na noite de véspera da prova, tu não conseguir dormir bem pela ansiedade, como tu já vem tendo um sono bom uma semana antes, tem dormido as 8 horinhas direitinho, essa uma noite que tu não dormir bem não vai fazer um grande efeito negativo no seu raciocínio. Tá? Então não deixa, vou dormir. Tu chega com sono, mete festa num dia antes, aí no outro dia bate nervoso, se tu não consegue dormir, tu tá zumbizando lá na prova. Não faça isso, tá? Então, descanse bastante. Tem uma boa alimentação, não somente no dia, é óbvio, tu não vai comer feijoada, churrasco, beber um monte de coisa, pá, num dia antes da prova, tá? Mas, essa boa alimentação, ela tem que ser da semana inteira. Então, comer bastante frutas, bastante fibras, certo? Tem uma alimentação boa e balanceada dias antes da prova. Lazer, tenha lazer, vá para parque, passear, vai ver uma sériezinha desde que não vire à noite, jogar um videogame, descansa, sabe? Um descanso, um lazer, deixa a tua cabeça renovada. E aí tem que ter uma revisãozinha leve. Tu pode fazer uma revisão, claro. A pessoa uma semana antes tem que estudar. Eu diria revisar. Se tu está estudando ainda conteúdos que tu não viu uma semana antes, é porque tu estás todo enredado no teu cronograma. Uma semana antes, tu pode... Poxa, como é que é mesmo aquele ponto? Pega em biologia. Como é que é? Quais são as relações intraespecíficas desarmônicas mesmo? Mano, não estou me lembrando. Vai lá e vê só isso. Não vai ler um livro, vai direto ao ponto. Certo? Ou vou revisar como é que é mesmo o esqueleto de uma redação. Vai lá e estuda, relembra. Tá? Mas não se mate estudando, porque agora, se tu não aprender um ano inteiro, se o teu cronograma ficou todo bagunçado, não é em uma semana que tu vai conseguir. Pelo contrário, tem gente que enlouquece, estuda tanto ali que cansa, e aquilo que você sabe depois pode confundir na hora da prova. Tá? Então separe caneta preta, aquelas com transparentezinha, bonitinha, mais de uma, de preferência com a ponta esferográfica, obviamente, mas mais grossinha, porque na hora de pintar o gabarito é mais fácil. Pega uma caneta fina, tu fica horas ali pintando, não pinta bem. Tem que ser uma pintura de Van Gogh. Roupas confortáveis na hora da prova. Tu não vai chegar na prova lá, sabe? Vai de salto alto, tu vai com uma jaqueta toda dura que tu faz assim e faz barulho e tu te incomoda. Não, vai com uma roupa leve, uma roupa confortável, porque você vai ficar 4, 5 horas ali em cima de uma prova e a roupa não pode ser algo que te atrapalhe. Então tudo isso aqui é o que você tem que fazer como checklist semana antes da prova. Agora vem um grande bizu. Durante a prova, o que vai acontecer, professor? É a primeira vez que eu faço o Enem. Claro que é importante você fazer simulados, você já praticava, você já treinou. Mas durante a prova, você também tem que seguir alguns protocolos, que como falei para vocês, vou humildemente aqui compartilhar o que dá certo para mim e o que eu vejo que dá certo com a grande maioria dos estudantes que vão bem nos vestibulares. Olha só. Primeira coisa, inicie pela prova mais fácil. Você vai receber agora vai fazer o Enem, um caderno de questões lá, cheio de, sei lá, segundo dia, ciência da natureza, aí pega matemática e tal. Poxa, professor, matemática, eu sou péssimo em matemática, mas sou ótimo em biologia. Então vai lá, abre, faz as de biologia, vai te dar aquele gás, aquela alegria, tu vai te amortecer, tu vai conhecer a prova. Aí depois tu começa a ir para as outras. Então comece pelo mais fácil. É uma dica que eu dou, tá? Não é uma regra. Óbvio. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Tudo que eu tô falando aqui, o professor... Não.
Pode ser que dê certo para um, pode ser que para ti não seja exatamente o que dá certo. Então siga o teu instinto, o teu treinamento que você já fez. Agora, se você tem dúvidas e quer um conselho, aí está este conselho. Outra, não sabe uma questão, siga adiante. Eu coloquei que siga. Não sabe? Não perde 20 minutos numa questão que tu não sabe. Porque daí tu vai errar ela e talvez não dê tempo de fazer lá no final uma questão que você sabe. Cara, eu vejo muito estudante reclamar isso. Professor, a prova tinha 90 questões, eu fiz até 70. E as outras 20, como o tempo estava estourando, eu chutei no gabarito, direto no gabarito, porque não deu tempo. Claro, você deve ter perdido muito tempo em questões que você não sabe direito ou não sabe nada, e não deu tempo de fazer 20. Dessas 20, talvez 10 fosse para você fácil. Então tenha cuidado com isso, não perca tempo com questões. Se você leu a questão e viu, não tenho nem ideia, lê as alternativas, tenho nem ideia. Marca ela, é importante, porque você vai marcar como não feito. Então faz uma estrelinha, inventa um símbolo aí que tem que voltar para fazer. Quando acabar a prova, tu vai revisar o cartão, uma por uma. Fala, essa aqui eu tenho que voltar. Aí tu tem tempo para pensar. De repente vem lá baixa um espírito e tu sabe, consegue eliminar, tu consegue riscar duas, então fica um chute qualificado, tá? Mas não fica 10, 20 minutos em cima de uma questão que você não sabe. Leia a primeira pergunta. Isso é um bizu que eu vejo dar certo na grande maioria das questões, principalmente as questões de biologia. Óbvio, isso pode se estender para as outras matérias. Tem um texto motivador, tem a pergunta e tem as alternativas. Vai na pergunta primeiro. Muitas vezes a pergunta, ela não necessita que você tenha lido antes o texto, porque o texto é um texto motivador. Vai falar, recentemente, pesquisadores, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uma célula que tem núcleo, tem organelas, tem tudo certinho, uma célula procariótica ou eucariótica? Tu não precisa ter lido todo aquele texto motivador. Só a pergunta é o suficiente. Professor, mas eu li a pergunta, li as alternativas, mas ainda assim eu sinto que falta informação. Aí você vai para o texto motivador, certo? É uma dica que eu dou para vocês, porque economiza tempo, visto que tem questões com textão desse tamanho. Que barbaridade. Bom, risque as alternativas erradas. Isso você já deve fazer, né? Por exemplo, na prova do Enem, ou na maioria dos vestibulares ou dos concursos, tem 5 alternativas. Dessas 5 alternativas, uma é absurdo, outras 2 é mais ou menos. Normalmente eles deixam 2 em dúvidas. Então tu vai conseguir riscar 1, 2 ou 3, mesmo não sabendo exatamente aquela questão. Você sabe, fala assim, tá falando de célula e de repente coloca lá um troço, a Lua. Lua não tem nada a ver com célula, risca. Essa não é a alternativa certa. Então, risca sempre, porque tem estudante que não risca e depois fica confuso. Então, tu sabe, essa já tem certeza que não é certo. Chega, só não vai arrancar porque tem questão no outro lado da folha, tá? Mas risca bem que tu te apaga já aquilo, você sabe que aquela não é a certa, você nem volta a ler. Eu botei 30 minutos, mas não é regra, né, pessoal? Mas estique-se. Tipo, a cada uns 30 minutos, em média, vamos botar, pode ser menos ou mais, estica mesmo, parou a questão, estica, faz aquela, né, os braços, os dedos, as pernas. Por quê? Isso faz com que você evite um cansaço, algo, sabe, uma musculatura doendo e tal. Então estica isso aí porque tu evita problemas. Sem contar que você renova um pouco, respira fundo, renova um pouco o oxigênio dentro, né? Oxigênio, cérebro, é muito importante. Você dá aquela distraidinha e depois volta para a concentração. Eu coloquei 30 minutos, mas é óbvio, gente, tá? Você sabe, pode ser o tempo que tu achar melhor. Isso é muito importante, cara. Fica até o final da prova. Pelo amor de Deus. Você tem uma prova, a pessoa fica ansiosa. Já tá para sair, vou sair. Cara, por quê? Porque se tem... professor, das 90 questões eu fiz 80. 10 eu não sei. E vou embora sem saber e vou chutar. Cara, para. Tem 10 questões ainda com potencial que você pode acertar. Se ainda tem 1 hora de prova, pega, releia elas. Leia com calma. Lê alternativa para alternativa, lê novamente texto motivador. Quando vê, tu vai te lembrar, poxa, isso aqui realmente não é. Tu risca. Na melhor das hipóteses, pelo menos, você vai conseguir fazer um chute qualificado. Então não seja esse cara que sai rápido, essa moça que sai rápido da prova. Se tu tem uma prova, é um troço, cara, que vale um concurso, vale entrar para o vestibular. Fica 1 hora a mais, leia novamente a questão que tu está em dúvida. Mas não saia antes do tempo. A não ser, acabou tudo, já redondinho, tá beleza, tá aí, tu vai sair meia hora antes, tudo bem. Mas não sai com aquela sensação de, poxa, poderia ter lido mais uma vez essa questão. Ok? Bom, às vezes a gente tá lendo e bate nervosismo, a gente fica, cara, não tô conseguindo sair dessa questão, bate aquele nervosismo, chega, queria explodir lá. Calma, esquece aquela questão, fecha um pouco o olho, não dorme. Respira fundo, né?
Ok, pensa em coisas boas e volta de novo, vai com tudo. Faça isso, pessoal. Certo? Então feche os olhos, respire fundo. Respire fundo. E ao preencher o gabarito, isso é muito importante, pessoal. Dite mentalmente os números. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que fala assim, pega o caderno de questões e vai vendo questão por questão e vai pintando direto no gabarito. Só que, às vezes, tu pula uma questão. Imagina, tu marcou um, a 2 tu marcou a 2, a 4 tu, sei lá, tu pulou ela. Tu não viu ela no caderno de questões e tu começou a passar agora a quinta pro gabarito. Cara, a partir daí tu vem todo o gabarito errado. Tu tá sempre com uma na frente ali, porque tu pulou. Não, então o que eu quero dizer com ditar os números no gabarito? Fala, 1 é D, 1 é D. 2 é E, 2 é E. 3 é A, 3 é A. Sabe, aí tu vai uma por uma. Se tu errar o gabarito, o que não deve ser feito, pelo amor de Deus, mas aí tu erra de uma só. Tu marcou errado uma. E não é aquele efeito em cascata, uma bola de neve que vai aumentando quando vê, pá, marquei as últimas 30 da prova erradas. Pô, isso é um erro muito amador. Então dite mentalmente as questões. Essa aqui é uma das dicas muito importantes. Tá, e depois da prova, o Enem. Tá, o Enem tem um segundo dia. Então tem a prova num dia e tem a prova no outro dia. Eu não aconselho você olhar o gabarito, certo? Eu não vejo gabarito entre uma prova e outra. Por quê? Se você for muito bem, você vai ficar ainda mais nervoso, porque, cara, já fui bem no primeiro, tenho que ir bem no segundo, e isso não vai ser da tua cabeça. Se você for muito mal, você vai falar, não adianta mais, porque eu teria que, tipo, gabaritar o segundo dia para ir bem. E quando vê, tu ia lá, gabaritava o segundo dia, mas agora o nervosismo não te deixa mais. Então faça o primeiro dia. Não olhe o gabarito. Faça agora, repita tudo isso aqui na segunda semana, para depois, agora sim, acabou o segundo dia de prova, fez tudo, no caso do Enem, ou se for no vestibular, ou tal, se for concurso, pode ver, claro, se tiver só um dia, tu vê depois. Mas e, quando tu for olhar o gabarito, tá? E quando tu vê o gabarito, te liga só nessa aqui. Você viu que errou algumas questões. Você nem sabe se vai aprovar ou não. Mas no momento que você viu que errou aquela questão, estude aquela questão. Veja por que você errou. Isso é muito importante, porque você vai poder talvez fazer um outro vestibular, você um dia vai se deparar com esse conhecimento que foi falho nesse momento. Então é importante, pessoal, isso serve para a vida profissional, na faculdade, tudo. Pô, errou uma questão, por que eu errei? Vai atrás e nunca mais erre essa questão. Os concurseiros, a pessoa que faz concurso mesmo, isso é uma regra. Errou? Estuda para nunca mais errar, porque essas questões elas repetem. Vestibular, Enem, pessoal, isso aqui, as questões sempre se repetem ao longo do tempo. Muda um pouco a pergunta, mas a resposta é sempre a mesma, então fique atento nisso. Tá? Procure depois da prova outras atividades, não enlouqueça, passando ou não passando, né? Faça planejamentos, reestabeleça novos objetivos, pense assim, tá, ó, se eu aprovei, eu acho que eu aprovei. Fala assim, tá, então vamos lá, para quando é que sai o resultado, o que eu vou fazer até lá? Se eu entrar para a faculdade, como é que vai ser? Faça esse tipo de planejamento. Será que tem outro concurso? Será que tem outros vestibulares? Pô, tem outro vestibular. Fiz o Enem, mas tem um vestibular agora daqui a um mês. Então vamos lá, vamos começar a revisar esse próximo vestibular. Faça isso, pessoal. Planeje, já pense no futuro, sem enlouquecer. Dentro desse planejamento de novos objetivos, tem que ter o nosso descanso, o nosso lazer, a nossa vida. A gente não é só um vestibular, a gente não é só uma prova do Enem. Ela é muito importante, claro. Ela vai definir o curso que você vai entrar e o que você vai ser da vida como profissão. Então é muito importante. No entanto, a gente não pode esquecer o nosso lado mental, a nossa alegria, a nossa família, os nossos amigos e a si mesmo. Então seja muito feliz e quero desejar para todos um bom Enem, um bom vestibular, um bom concurso. Faça o seu melhor. Quando você estuda muito o ano e chega lá e não aprova, você pode até ficar meio chateado. Mas a maior chateação, o maior arrependimento é aquele que não estuda o suficiente, vai lá e faz a prova e sabe que se tivesse estudado aquele um ano, poderia ter aprovado, certo? Então, faça valer a pena, vai lá, dá o teu melhor, arrebenta, e eu conto com vocês depois para... Coloca depois nos comentários. Professor, aprovei, vem aqui, coloca. Vamos fazer uma grande união entre estudantes de relato. Até, professor, não passei, mas vou passar no próximo. Ou não passei ano anterior e passei agora. Façam isso. Nos comentários do vídeo é muito importante vocês participarem, porque o exemplo de vocês, positivo ou negativo, ajuda também outros estudantes que estão passando por situações semelhantes. Lembrem-se, todos nós temos um status atual. Facilidades, dificuldades na vida, todos temos. A vida é uma montanha russa, você pode estar em cima ou embaixo. Se está embaixo, um dia estará em cima. Se está em cima, um dia estará embaixo. Esse é o segredo. O segredo é ter calma, respirar fundo, planejar e buscar o próximo objetivo. Estamos juntos?
Um grande abraço e toma chimarrão. É, bueno! Um abraço, gente. Tchau, tchau.